Aê, agora sim! Mano, você Tá me acredita? ouvindo? Eu tô te ouvindo. Eu ia começar a live, minha webcam bugou, tive que atualizar. Daí eu resetei o counter. Mas sejam todos muitíssimo bem-vindos ao Porqueiras Palazeca de hoje, dessa segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023. O Mago Dívia está aqui, como sempre, e mandou já. Vitória do Palmeiras operando milagres. Não atrasaram hoje. Pois é, olha que hoje a gente já estava aqui até antes, a gente estava até esperando a 10h30. É uma pontualidade que dá inveja, né, Zeca? É bonito de ver. É só o Palmeiras ganhar que as coisas voltam ao eixo. Exatamente, exatamente. Bom, a Bpaz, ou o Bpaz, eu nunca sei se é A ou O, então Bpaz está aqui conosco, 10h30 em ponto, parabéns. Hoje, é a Bpaz, então tá certo, a Bpaz. Bom, tivemos então uma vitória do Palmeiras, como já comentaram aqui, né, Zeca? Ontem o Palmeiras aparentemente ganhou, não fiquei sabendo disso. Tô brincando, fiquei sabendo sim. Ontem a gente fez live, inclusive, tá salva lá no YouTube e aqui na nossa Twitch também, o VOD. A live ficou muito massa. A gente inaugurou nosso novo quadro do canal aqui, que é o mercado de ações do Palmeiras, avaliando se cada jogador valorizou ou teve aí uma depreciação ao longo da partida de ontem, com os últimos acontecimentos da semana também. Então assistam e a gente vai manter esse quadro fixo. Nosso mercado de ações do Palmeiras vai ficar sempre atualizado, inclusive aqui nas lives do Palazeca, a gente sempre pode trazer alguma avaliação nova que possa influenciar nas posições dos jogadores. Inclusive, o Mago Divia tá mandando aqui justiça por Mike. O Mike acho que foi o jogador que mais deixou o pessoal incomodado a posição dele. A Júlia, no fim das contas, estava certa. A E o Renan gente, a, Guiller, a pode falar. gente precisa confessar, a gente leva o nosso programa a sério, mas chegou um ponto que a gente estava baixando o Mike só para irritar a Júlia, para ver até Exatamente. onde ela chegava. A gente vai corrigir essa injustiça histórica com o Mike, com certeza. Exatamente, com certeza. E o Renan Guiller mandou primeira vez aqui. Vou acompanhar vocês agora. Pô, muito obrigado, Renan. Seja muito bem-vindo. Pode acompanhar a gente aqui Seja muito sempre. bem-vindo. Por E incrível bora que pareça, começar. isso é um programa do Palmeiras. Você vai assistir. Exatamente, por incrível que pareça. Se você bater o olho, você não percebe que isso aqui é um programa de Palmeiras, mas talvez essa seja a intenção. Talvez a gente não queira ser descoberto pela Leila Pereira e seus grandes capangas ali dentro do clube. Inclusive, falando sobre Leila Pereira, hoje vai ter um protesto. Essa é uma das pautas que a gente vai abordar hoje. Mas vamos começar falando sobre o jogo, que é o mais factual que tem aí, o mais recente que aconteceu. E falando sobre o jogo, Zé, que eu queria já trazer aqui para a gente comentar, já direto, sem nenhum tipo de enrolação, o Campeonato Brasileiro, a tabela. Porque ontem o nosso grande amigo Jorge entrou na live já dizendo que ele cometeu o crime de sonhar com o Campeonato Brasileiro depois dessa vitória do Palmeiras. Eu acho completamente lunático da parte dele. Porque a gente tá com 47 pontos, o Botafogo tá com 59. Mas se o problema fosse só o Botafogo, tudo bem. A gente nem tá na frente do Flamengo, que só perdeu o campeonato inteiro e agora já tá com 50 pontos, tá com um técnico novo. E o Bragantino tá com 52. A gente tá a 5 pontos do Red Bull Bragantino. Como que a gente pode falar em tirar 12 pontos do Botafogo se a gente não consegue passar nem o Bragantino e o Flamengo na tabela? Mas o que você acha? Você acha que é possível sonhar ainda? Segue o vice que o líder disparou. A gente já perdeu esse campeonato. A gente já perdeu esse campeonato porque a gente jogou muito mal esse ano. Não consigo ver isso acontecer porque, cara, ali depois da Copa, assim, a gente teve um momento ali, desde o primeiro jogo contra o Boca, acho que foi antes do primeiro jogo contra o Boca, a gente estava a 7 pontos do Botafogo, certo? 7 pontos que deveriam ser 5 se o Breno Lopes tivesse feito gol. Enfim, Exato. mas vamos fechar nesses 7 pontos que nós estávamos do Botafogo, mesmo já tendo perdido diversos pontos que a gente não deveria ter perdido no início do campeonato. Contra Corinthians, contra Vasco, contra o Santos. A gente fez 1 ponto contra o Santos no campeonato, em 2 jogos. O time que está na zona de rebaixamento. Então, O Zeca saiu e voltou. Aí, Zeca. Tá no mudo. cara, Aí. aqui tá passando o countdown. Tá passando o quê? O countdown, 15, 14, 13, com a música Não, do mas, cara, acho que tá bugado, porque você tá falando, tá de boa, tipo, pode continuar seu raciocínio. Tá, tá bom. Mas como eu disse, eu acho que faltam só 3 segundos aqui, mas vamos lá. Então, finalizando, a gente perdeu muitos pontos importantíssimos no começo do campeonato. E desde o jogo contra o Boca, a gente entrou na pior sequência do campeonato quando a gente tinha deixado mais curto em muito tempo a distância, sabe? Quando a gente finalmente falou, temos um campeonato, o Palmeiras está a 7 pontos do Botafogo,
E Se eu não me ainda engano, Zeca, o Palmeiras quase ficou a 4 pontos do Botafogo, cara. quase ficou a 4 pontos do Botafogo, porque aí a gente entrou numa espiral em que o Botafogo perdeu para o Corinthians e a gente perdeu para o Grêmio. Se eu não me engano, foi isso que aconteceu na mesma semana, ou eles empataram. E aí a gente. O bom do Mago de que o campeonato acabou para nós, então acabou na segunda rodada. Mas a gente perdeu para o Grêmio, aí a gente perdeu para o Red Bull Bragantino, perdemos para o Santos e perdemos para o Atlético Mineiro. Ou seja, a gente perdeu para dois times muito fracos, que são Atlético Mineiro e Santos, e a gente perdeu para dois times que estão na briga com a gente, que são que já o Palmeiras não deveria ter briga com o Red Bull Bragantino e Grêmio, pelo amor de Deus. O Grêmio voltou da Série B e o Red Bull é o Bragantino. Então, já a gente perdeu os jogos que não poderíamos perder, a gente perdeu para o Botafogo em casa, então, assim, torcer por alguma coisa, eu acho que é querer se preocupar demais, assim. Essa semana tem clássico, vamos ver se a gente volta a sentir alguma coisinha com o clássico aí. Palmeiras e São Paulo vem sendo um trauma que a gente. Inclusive, a gente ganhou do São Paulo, né, no Morumbi esse ano. Acho que foi o resultado mais inútil da história do Palmeiras. No quesito dificuldade, foi um resultado bem difícil. O Palmeiras ganha pouco no Morumbi, ganhou de 2-0 lá, acho que foi gol do menino e do Hendrick. O Hendrick fez o gol no final, que foi aquele gol Isso. lindo. E o gol do menino também foi um golaço, ele bateu de fora da Sim, área. exatamente, exatamente. E no final não valeu de nada. Mas enfim, esse campeonato acabou. Ontem foi aquele tipo de jogo que não pareceu tão tempo perdido e o Palmeiras ganhou. Mas legal, o Palmeiras ganhou, ótimo. Melhor ganhar do que perder. Mas aquele jogo que você chega no dia seguinte, você falou, bom, a gente não tirou nada desse resultado. Eu acho que, eu não sei se eu falo por todo mundo, mas acho que o torcedor está muito cansado desse elenco, esse elenco está cansado do torcedor, o Palmeiras está cansado de jogar essa temporada, o Abel Ferreira nem aparece para treinar o time mais, então isso não é roteiro de campeão brasileiro, sabe? O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito valioso, é um campeonato que eu respeito muito, tá ligado? Para achar que a gente tá no direito de brigar por esse campeonato. A gente não tá. Cara, é isso. Acho que esse é o ponto mais importante, assim. Ele é um campeonato difícil pra caramba. E, pô, é até um desrespeito com a gente ficar sempre pensando que agora dá, agora vai. Velho, pelo amor de Deus, olha esse retrospecto do Palmeiras. Olha isso aqui, é o único time entre os 11 primeiros colocados que perdeu 4 vezes nas últimas 5 partidas. Na verdade, é o último time do campeonato inteiro. De 20 times, até contando com o América Mineiro, nenhum perdeu 4 dos últimos 5 jogos. O Palmeiras tem essa façanha. Então, assim, cara, é um escárnio. Essa campanha do Campeonato Brasileiro, do Palmeiras do Campeonato Brasileiro é horrível, é ridícula. É uma campanha desse último mês em que a gente fez um gol em setembro, a gente já cansou de falar disso. E não tem o que fazer, cara. O campeonato já era. Aceitar que a nossa briga, assim como o Lula, a nossa guerra é contra o Flamengo. E acabou, cara. A gente tem que focar em, beleza, se a gente mantiver esse time. O Flamengo vai para Libertadores. Se a gente ficar atrás ou na frente do Flamengo, a gente vai para Libertadores. De qualquer forma, assim, uma posição atrás ou uma posição na frente. Então, é isso e é só esperar o ano acabar e começar 2024, que aí, pelo menos, a promessa é de que vão vir novos jogadores, apesar de também ter essa notícia do fim de semana, o Bruno Henrique vai acertar a renovação com o Flamengo, vai assinar o contrato ao longo aí dos próximos dias, então nem esse reforço a gente vai ter para a temporada que vem, que era o único reforço que a gente de fato tinha alguma expectativa de mudar o patamar do Palmeiras, né? Até agora. Eu, apesar de não ser fã, era um jogador que existia a possibilidade da gente ver alguma coisa diferente. E não tem. Não vai ser o Aníbal Moreno que vai trazer o campeonato para o Palmeiras. Cansativo, é cansativo. Ontem eu estava vendo os lances de Atlético Mineiro e Cruzeiro. E olha o nível de coitadismo que a gente chegou como palmeirense nesse ano. E com esse elenco. Eu vi o Hulk chorando depois do jogo. Ele falando que a gente não podia ver os caras comemorando ali dentro da casa do Cruzeiro e que dá vontade de chorar. Eu olhei e falei, caraca, que bom que o jogador sente isso, assim. Você vê que é um jogador que se incomoda com perder em casa para um rival. E a gente não teve nenhum papo desse, né? Quando o Palmeiras foi eliminado em casa, tanto para o Boca quanto para o São Paulo. Não aguento mais falar isso. Contra o São Paulo
na volta da Copa do Brasil. Ao mesmo tempo que tinha um jogador do Cruzeiro que saiu jogando milho. Não sei se você viu isso. Simulando que estava jogando milho no estádio. Eu falei, cara, a gente ganhou clássico a rodo e a gente não fez uma parada dessa. É o que eu sempre falo da falta de, sei lá, a falta de vontade, a falta de desejo que esses jogadores tinham. Lembra quando o Daverson jogava que todo jogo parecia importante porque o Daverson dava importância pro jogo? Cara, o Felipe Melo, cara. Ele fazia Felipe isso. Melo, a gente, assim, parece que nem os jogadores dão tanta importância para os jogos. Então, por que eu vou me importar com a vitória contra o Curitiba com 2 lances de bola parada, agora que o Palmeiras já perdeu todos os campeonatos, sabe? Exatamente. Muita coisa. Quer dizer, a gente voltou a jogar naquele 3-5-2, o Abel escalou 3 zagueiros. Eu não sou contra por essência, mas provavelmente porque ele está querendo preparar alguma coisa contra o São Paulo, né? Não, total, eu acho que esse era o plano, tanto que o próprio Rony ontem foi banco e as pessoas comemoraram isso, mas é uma pena, na verdade, porque o Rony ter sido banco não é uma opção técnica do Abel porque o Rony tá mal, é para poupar o Rony para jogar contra o São Paulo, porque a gente vai jogar contra o São Paulo uma partida importante, não pelo que ela vale no campeonato, mas pela moral do Palmeiras, porque vai ser um jogo no Allianz, e você perder para o São Paulo no Allianz Parque é uma catástrofe, uma calamidade para a diretoria atual, principalmente nesse fim de ano, que basicamente a única coisa que resta para essa diretoria é não ser humilhada pelos rivais. E a gente já perdeu para o Santos em casa, pelo menos para eles foi em Barueri, não foi no Allianz. Então, enfim, tem essa importância desse jogo. E o Rony, ele ter sido reserva ontem, nem é boa notícia, só mostra o quanto ele ainda é importante para o Abel Ferreira, o que é uma aberração, o que é uma bizarrice. E isso eu falo sem qualquer tipo de exagero, é uma bizarrice. É uma aberração. Tem um dado estrondoso que colocaram aqui, que o Rony contra times fora do Z4 esse ano não tem gol. E ele tem 94 impedimentos. É uma coisa, assim, absurda. Uma média de quase 5 impedimentos por jogo. A gente falou semana passada também dos 17 jogos seguidos sem fazer gol contra time grande. E ontem era o jogo que o Rony normalmente faz gol e nem isso ele conseguiu fazer. Ele perdeu chances, enfim. A gente até analisou isso na live pós-jogo. Mas vamos falar então sobre clima de pressão, né? Muita gente está falando sobre esse clima aí que a diretoria do Palmeiras está sofrendo. Talvez ontem tenha amenizado um pouco, mas hoje tem protesto. Hoje a Mancha Verde tem um protesto convocado ali para frente da sede do Clube Social. E aí tem a manifestação deles aqui, né? O manifesto. Convocação geral. Convocamos todos os palmeirenses que estão insatisfeitos com a atual situação do nosso clube a se juntarem a nós em protesto em frente ao Clube Social na próxima segunda-feira, às 18 horas, na data na qual acontecerá a próxima reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras. Vamos juntos demonstrar nossa insatisfação com a falta de contratações, falta de transparência da nossa diretoria e omissão da grande maioria dos conselheiros que se calam diante de tudo que está acontecendo. E aí eles colocaram aqui, né, segunda-feira, dia 23, 18 horas, na rua Palestra Itália. Inclusive, Zeca, tem a chance aí da gente ter um conteúdinho legal desse protesto aí, novidades nos próximos dias. Mas, fato é esse, não sei qual mobilização isso vai ter de fato, por ser uma segunda-feira, às 18 horas, horário que o pessoal tá voltando para casa. Mas a Mancha com certeza vai estar lá e só disso já dá um peso, né? A Mancha marcar um protesto já vai ter gente suficiente para fazer um barulho. E a gente já sabe de algumas pessoas que vão que não necessariamente estão ali na Mancha Verde. O que você acha? Cara, eu acho que não dá para chorar pelo leite derramado, mas eu acho que a gente pode tentar fazer um barulho, fazer alguma coisa para que a próxima temporada seja diferente. Eu acho que gerar um desconforto, que é o que a Mancha Verde vai fazer, agora, de certa forma, é o momento perfeito, porque, assim, são duas visões, né? Não que a Mancha seja responsável por fazer o Palmeiras jogar. Acho que o Palmeiras tem um incentivo para isso, são profissionais, tem a torcida, tem tudo que obriga o Palmeiras a jogar. Mas assim, agora a gente já perdeu todos os campeonatos, não tem como essa pressão fazer com que a gente recupere algum campeonato, mas também não tem como fazer com que uma pressão gere uma bola de neve e a gente acabe entrando numa crise que faz a gente perder um campeonato. Então, assim, é um protesto em relação ao que foi o ano, ao que foram as declarações e a gestão da Leila até agora, principalmente esse ano. Acho que esse ano ela conseguiu assumir uma incapacidade e uma burrice, uma falta de vontade, um mau caratismo ímpar. Mas isso posto, esse ano acabou, então que esse barulho gere alguma movimentação, mostre a verdade para os jogadores, para
para os diretores e para o treinador sobre a insatisfação e fazer com que o ano que vem eles tenham uma motivação diferente, eles tenham alguma alma, algum fogo que faça com que a gente tenha fé e tenha raça de verdade de ver o Palmeiras jogar, porque esse último ano, acho que desde o ano passado a gente já terminou o Campeonato Brasileiro empurrando com a barriga, meio que, tá ganhando, e a identificação não estava batendo, e esse ano acho que foi o mais frustrante, assim. O Palmeiras perdeu jogando mole, e não venceu nada relevante nos últimos meses, então, complicado. Não, eu concordo. E eu acho que o importante desse protesto, na verdade, é que a diretoria pelo menos fique com aquela pulga atrás da orelha. Entendeu? Então, por exemplo, o que vai acabar determinando se esse protesto vai ter um peso ou não? Infelizmente, o que vai acabar determinando é quarta-feira. Se o protesto da torcida do Palmeiras for grande, ou sei lá, minimamente razoável, e aí chega na quarta-feira, o Palmeiras ganha, isso vai ficar abafado. Tipo, vai ficar, e aí, ó, tá tudo certo e tudo mais. Claro que não tá tudo certo, mas vai ficar um clima muito mais leve, um clima de, ganhamos de São Paulo em casa, já vai dar uma baixada na poeira, o Abel já vai voltar a ganhar uma moral, alguns jogadores já vão voltar a ter ali um brilho, por exemplo, se o Rony faz um gol, e aí, ó, vocês estão criticando o Rony. Mas, se você soma um protesto na segunda-feira e um empate ou uma derrota para o São Paulo em casa, jogando mal, é um problema. Aí eu acho que vai ser um barulho considerável para a diretoria e eu acho que vai ser mais um motivo para a Leila pensar em alguma coisa. O que é essa coisa? Não sei. Ela vai pensar em uma grande contratação, igual ela estava tentando o Bruno Henrique? O problema é, todas as vezes que essa diretoria tentou alguma grande contratação, não deu certo e ela desistiu. Isso que é o mais louco. Essa diretoria, a gente fala de convicção, às vezes, porque eles querem nomes, então, por exemplo, o Atuesta ficou um ano lá, recusou e agora foi atrás de novo. Aí a gente teve o Aníbal Moreno, que recusou e foi atrás de novo. Mas não tem convicção no método, tem convicção em nomes, não no método. Então, por exemplo, toda vez que o Palmeiras foi atrás de algum grande jogador, não deu certo e eles mudaram radicalmente a filosofia. Então era tipo assim, Borré, vamos investir uma puta grana no Borré, cara, vamos botar uma grana absurda, não vem o Borré e eles, no dia seguinte, o discurso é radicalmente oposto, tipo, não vamos investir nada, não vamos gastar nada em ninguém. Todos os grandes jogadores do Palmeiras foram assim, nunca que o Palmeiras tentou, tanto que não veio, né, nenhuma grande contratação. O máximo que veio foi o Flávio Lopes, que a gente gastou muita grana. Mas não era uma contratação cara, uma contratação de peso, uma contratação cara no sentido de, meu Deus, aquela contratação que move. Não era um cara prestigiado. Exatamente, não era um nome grande. E a diretoria do Palmeiras tem isso. Então pode ser que depois que o Bruno Henrique tenha fracassado, eles voltem para aquele modelo de contratações de jovens apostas e vamos contratar jogadores sem tanto nomes que não sejam tão valorizados, que a gente não consegue. Então, assim, não sei se uma derrota para o São Paulo seguida do protesto pode fazer com que a diretoria pense sim em manter essa filosofia de contratar um bom nome depois de tentar o Bruno Henrique, ou não sei se a corda vai apertar para o Barros, que já está muito pressionado, e a gente sabe que, beleza, a Leila já garantiu que o Barros fica. Mas isso não significa absolutamente nada. Garantir que treinador fica ou que diretor fica nunca significa nada no futebol. Então, assim, eu acho que essa semana é decisiva nesse sentido. Talvez, inclusive, essa seja a última semana decisiva do Palmeiras no ano. A menos que o Palmeiras consiga se complicar muito em relação à classificação para a Libertadores, a gente chegar lá nas últimas rodadas precisando vencer desesperadamente. Mas eu acho que não. Eu acho que o Palmeiras vai assegurar a vaga tranquilo. E eu acho que essa é a última semana decisiva, cara. É a última semana que vai ter um peso assim, de tipo, pô, esse é o último grande jogo do Palmeiras no ano. E aí isso vai significar alguma coisa para a torcida e para a diretoria. E se perder ou se não ganhar jogando mal, isso pode ter algum peso para o ano que vem. Você não acha que o nosso histórico recente pode fazer com que o jogo contra o Flamengo daqui aqui umas 2 semanas, daqui umas 2 semanas a gente joga contra o Flamengo lá no Maracanã. Vocês acham que talvez uma derrota para o Flamengo, eventualmente até com destaque do Bruno Henrique, alguma coisa assim, que Deus me livre aconteça? Você acha que esse tipo de situação não pode, eles vão estar com o Tite, um técnico badalado pra caramba? Vocês acham que esse tipo de situação não pode gerar também um burburinho? Acho que a gente pode ter outra semana decisiva. Cara, eu acho que
ser, mas eu não acho que necessariamente vá ser. Eu acho que essa semana que a gente tá agora, ela necessariamente é uma semana decisiva. Então, assim, de qualquer forma, esse jogo vale muito. Agora, em relação ao Flamengo, se os dois times já tiverem broxado no campeonato, porque teve tende a dizer que essa rivalidade é uma rivalidade muito forte, Palmeiras e Flamengo nos últimos anos, porque de fato é, mas teve muito jogo esquecível também ao longo dos últimos anos. Teve muito jogo que a gente não tá nem aí, porque muitas vezes esses dois times disputaram algo muito maior do que o que era aquele jogo naquele momento, né? Então, por exemplo, muitas vezes o Palmeiras ia jogar contra o Flamengo e na semana seguinte ia ter um jogo de Libertadores, algum jogo assim que realmente valia alguma coisa. Chegou a jogar com o time reserva contra o Palmeiras várias vezes. Então, assim, Eu não lembro o último jogo interessante que a gente teve com eles no Allianz Parque. Faz muito tempo. Exatamente. Exatamente. Porque tem muito jogo que é morno, que é xoxo. Porque esses dois times geralmente disputam coisas relevantes. E agora pode ser que justamente seja o contrário. Esses dois times já não tenham mais interesse nenhum em disputar nada. Então, beleza. Se perder pro Flamengo vai ser chato, mas a gente já perdeu tanta coisa esse ano que não vai ser o fim do mundo, eu acho. Agora, pode ser que seja criado um clima. E aí esse clima seria criado de uma forma artificial. Então, tipo, pô, o Tite dá alguma declaração, o Bruno Henrique dá alguma declaração, o Marcos Braz fazer alguma provocação, ou algum jogador do Flamengo, e aí isso um aquecer. eventual resultado muito ruim também, tomar um 3-0, coisa Não, tipo. aí sim, tomar uma paulada, mas eu acho que não acontece. Eu não vejo esse Flamengo dando uma paulada no Palmeiras, cara. Eu acho muito difícil. Mas pode ser que aconteça. Então, assim, eu não descarto a possibilidade do jogo contra o Flamengo ter um peso na temporada, mas eu acho que essa é a primeira semana, quer dizer, essa é a última semana do ano que começa de uma forma decisiva, começa de uma forma tensa. É a última semana, sim. Eu acho que a semana contra o Flamengo, ela não necessariamente vai ter esse peso. Pode ser que tenha, mas ela não tem essa garantia de que vai ser assim do mesmo jeito que o jogo contra o São Paulo. Enfim, tomara que tenha. Eu quero sentir alguma emoção até o fim do ano, cara, porque os jogos, sinceramente, dane-se os jogos do Palmeiras, cara. Não tem a menor graça de assistir jogo do Palmeiras esse fim do ano. A gente pode fazer amanhã a simulação e a nossa tabela daqui até o final do campeonato, tirando o jogo contra o Flamengo fora, que também não é nem um bicho de 7 cabeças, a gente tem uma tabela muito fácil daqui para frente. A gente tem uma tabela bem fácil mesmo. Vai ser bem frustrante ver. Foi o que eu falei na live, acho que foi de quinta-feira. Que eu acho muito provavelmente o Palmeiras vai puxar um campeonato igual puxou 2019, sabe? Aquele final de ano. O Palmeiras fez um campeonato, o Palmeiras fez pontuação em 2019 para ser campeão brasileiro. Palmeiras, tanto o Palmeiras quanto o Santos, eles foram os vices com a maior quantidade de pontos, se eu não me engano, da história dos pontos corridos. É que o Flamengo acabou batendo recorde como campeão também. Mas eu acho muito provável que isso aconteça, que o Palmeiras entre numa espiral de bons resultados e, e acabe fazendo com que não mexam as coisas para o ano que vem e a gente tenha outro ano frustrante, sabe? Eu espero que o Palmeiras pelo menos aprenda lições desse ano, independente de qualquer coisa. Eu prefiro que o Palmeiras aprenda as lições e vença os jogos? Claro que eu prefiro. Mas eu prefiro que o Palmeiras aprenda as lições mais do que vença os jogos, entende? Então, assim, é mais importante que a gente tenha um ano. Eu prefiro ganhar a Libertadores ano que vem do que ganhar do Fortaleza esse ano, um jogo que não vale nada, entende? Então, eu acho Total. que o mais importante é isso, é a gente começar a entender como é que esses jogos, como é que esses testes que vão acontecer agora, esses resultados desses últimos jogos, vão construir o próximo ano do Palmeiras, sabe? Vamos ver se a gente Sim. vai descobrir. Se a gente já. Não, o Abel testou o esquema de 3 zagueiros e, poxa, nesse final de ano foi super bem. Talvez a gente vá no que vem com 3 zagueiros. Que seja, entende? Mas descobrir coisas novas, mas a gente já tem que pensar no próximo ano, porque esse, infelizmente, já foi embora. E você mencionou, por exemplo, né, 2019. Em 2019, de certa forma, o Palmeiras já começou a testar coisas novas para 2020. Então, o Gabriel Veron subiu no final de 2019. Pô, por que que o Pardal não coloca um Fabinho para jogar já, cara? Até porque o Gabriel Menino tá machucado, ele preferiu escalar 3 zagueiros do que colocar o Fabinho para jogar. Não sei, vai que ele tava poupando para jogar contra o São Paulo. Aí eu posso estar, né? Posso estar queimando a língua. Mas, cara, esse é o momento. O campeonato, pô, beleza, tem a vaga na Libertadores, mas
Sinceramente, para você classificar para Libertadores, tanto faz se é o Fabinho que tá jogando ou se é o Gabriel Menino ou se é 3 zagueiros que estão jogando. Então, assim, eu acho que seria um bom momento para começar a testar mais esses moleques. Bota aí, testa aí o Luiz Guilherme como meia. Ele é meia. Veja aí o que ele faz. Testa aí o Endrick mais jogos como titular, dá uma rodagem para ele, faz ele ganhar mais confiança, faz ele ter uma má fase para depois ganhar confiança para conseguir se recuperar nesses momentos. Enfim, Um isso é nome o que que eu você penso. não concorda, mas que eu acho que poderia ter uma sequência aí, assim. Bota esse cara até enjoar, que é o Flaco, cara. Porque o Flaco, assim, ele Concordo. não chuta a bola no gol. Você vê que claramente é um caso de falta de confiança. E ele é um E outra, jogador que ele jogou ontem e a gente ganhou. jogou e ele teve bons momentos. Ele, assim, ele é um cara alto, por exemplo, para um time que cruza muito, ele deu 2 ajeitadas de cabeça durante o jogo. Ele deu uma pro Breno Lopes, que o Breno Lopes quase fez o gol também. Que é um lance que a gente não vê muito, né? Essa bola tocar 2 vezes dentro da área, que é uma coisa que o Flaco Lopes consegue. Então, sei lá, testar coisas novas, sabe? Testar coisas É novos. isso. Jogadores que vão embora não precisam jogar mais esse ano, sabe? Total. E, cara, Tipo, até para dar um ânimo. por que a gente colocou o Breno Lopes como titular num jogo em novembro de 2023 contra o Coritiba rebaixado? E a gente brigando por nada. Por que o Breno Lopes vai ser titular nesse jogo? O Breno Lopes, sabe quando o Breno Lopes vai ser titular do Palmeiras? Nunca. Ele não tem nem essa pretensão. Ele não tem esse talento, ele não tem essa moral e ele não tem essa vontade de ser titular do Palmeiras. Ele nem sonha com isso. Então por que a gente não coloca qualquer cara ali que eventualmente possa ser titular algum dia? Alguém tem dúvida que o Arthur tem um potencial na carreira? Aí o Arthur entrou aos 45 do segundo tempo? Pô, isso é sacanagem mesmo. Por que o Arthur não jogou? Ontem era o jogo para dar confiança para ele. Ontem, pô, o Arthur chegou a um ponto, você mesmo já disse isso em outras lives. Chegou a um ponto que o Arthur era o melhor jogador da temporada do Palmeiras. Hoje o Arthur tá esquecido, cara. Até no nosso mercado de ações do Palmeiras, o Arthur hoje é da posição menos valorizada possível, cara. Ele é um jogador que ninguém tá nem aí. E, pô, o Arthur tem bola para jogar, tem lenha para queimar. Você bota ele para jogar contra o Coritiba, que é o vice-lanterna do campeonato, vai que ele faz um gol, dá uma assistência. Vai ter um jogo contra o São Paulo agora. Imagine, você dá uma forma pro cara, não para ele ser titular na quarta-feira, mas para ele entrar no segundo tempo, ganhar uma confiança. Pô, é inacreditável. O Breno Lopes. Isso é umas coisas que o Abel faz sempre, cara. Eu não entendo. O Abel sempre faz isso. Ele adora gastar esses jogos, que são jogos que era para testar coisa nova. Ele adora não fazer isso. Ele sempre prefere. Cara, era assim quando tava o Giovani aqui. Pô, era o jogo perfeito. O Palmeiras vai jogar contra a Ferroviária. Aí vai jogar lá um jogo inútil de Campeonato Paulista que não vale nada. O Palmeiras já tá classificado às 5 rodadas. E em vez dele botar os moleques, alguém novo para testar, algum novo reforço, não. Ele bota o Breno Lopes, cara. É sempre assim. Ele sempre fez isso, sempre fez isso. É o que eu sempre falo. 3 dos 4 reservas que mais jogaram na temporada foram Tabata, Navarro e Tabata, Navarro e tinha mais um que era muito ruim. Mas acho que era entre eles estava Tabata e Navarro e os dois no meio do ano já não estavam mais no Palmeiras. A gente gastou um tempasso com Navarro e Tabata e no meio do ano eles já não estavam mais no Palmeiras, sabe? Eu não lembro se era já isso. Acho que o terceiro era o próprio Breno Lopes que depois entrou. E outra coisa, a incoerência do Abel, cara. Ele, ele queima os jogadores, ele joga os jogadores para Cristo, ele fica pagando de santinho com quem a torcida pega no pé, mas ele, indiretamente, ele também pega os caras para Cristo. Porque ele botou o Arthur para jogar todo jogo decisivo enquanto o Arthur estava mal. Falou, não, você está jogando mal na esquerda? Beleza, você vai ser titular contra o Boca, ida e volta. Vai ser titular na ida e na volta contra o Boca Juniors, depois de ter sido titular o ano inteiro. Acabou o jogo, foi eliminado, parece que o Abel fala assim, então, tá vendo? Botei você para jogar e o Palmeiras não foi campeão. Essa pica não é minha. Arthur senta no banco comigo você não joga mais. Parece que é isso que ele faz. É isso que ele faz. Ele tinha convicção no cara para botar ele de titular no jogo mais importante da temporada. Isso que o Arthur é bom, mas eu falo até de outros jogadores que eu também não acho que são tão bons assim, sabe? Ele tinha convicção, não, o Arthur é meu titular aqui contra o Boca Juniors. E aí chega, que é o jogo mais importante do ano, o jogo mais importante dos últimos 2 anos. E aí chega na final do. A gente é eliminado. Jogo seguinte, jogo contra o Coritiba ele não serve mais. Assim como o esquema, né? O esquema do Mike Ponta e o Marcos Rocha lateral. Me surpreendeu o Marcos Rocha entrar para jogar 2 minutos ontem, porque eu achei que ia assumir com ele.
Porque até então o Marcos Rocha tinha talento para ser titular numa semifinal da Libertadores. Aí no momento seguinte, para jogar contra o Santos, para jogar contra o Atlético Mineiro, para jogar contra o rebaixado Curitiba, não serve mais. Eu acho isso bem tosco, assim, bem tosco. Porque ele insiste, 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 insiste. E ele não insiste depois da derrota. Ele insiste até perder. Aí ele insiste até perder, depois que perde, ele joga a culpa nos outros. Ele joga a culpa no jogador que ele falou, ele mostra mesmo como ele não tem coerência ou desiste muito fácil, sabe? Vamos ver se vai ser diferente, né? Eu acho que o próximo jogo grande que a gente vai chegar sem estar numa loucura é contra o São Paulo agora, que a gente vem de uma vitória, um 2-0 esporádico contra o pior time do campeonato, mas a gente já passou um pouquinho, a gente já não está mais naquele trauma do primeiro, segundo jogo pós-Libertadores. Sim. Não vem de uma sequência de derrotas contra o Santos e contra o Atlético Mineiro. É um jogo novo. Se o Arthur não for titular contra o São Paulo, se o Arthur não jogar pelo menos uns 30 minutos contra o São Paulo, eu vou achar bem esquisito, porque ele é um bom jogador. É o que a gente tem, que eu acho que a gente deveria manter para o próximo ano. Concordo. E tá aí agora escanteado, tipo assim, pro Breno Lopes jogar, que a gente não sabe se vai. Cara, não aguento mais, o Rony é muito ruim, cara. O Rony é muito ruim. Eu acho que. Ele vai ser titular, tá? Quarta-feira ele é titular, absoluto. A gente fala do ano que vem, para ser honesto, eu acho que o Palmeiras pode crescer mais por subtração do que por adição. Eu não ligo se o Palmeiras. Eu não ligo se o Palmeiras. Eu não sou esse tipo de cara, tipo assim, eu curto, eu queria que o Palmeiras tivesse comprado o Ender Valencia, eu queria que o Palmeiras tivesse comprado o Cavani, eu queria que o Palmeiras tivesse comprado o Suárez, eu queria que o Palmeiras tivesse comprado o Hulk, eu queria que o Palmeiras tivesse comprado o Yuri Alberto, que não deu certo, eu queria ter comprado, o Palmeiras tivesse comprado o Pedro, o Gabigol, o Bruno Henrique, eu gosto desse tipo de jogador, eu gosto de jogador grande, é claro que eu gosto. Mas assim, ao mesmo tempo, eu gosto daquele cara que chega, barato, cumpre o papel dele, sei lá, como foi o Moisés, como foi o Veiga, como foi o próprio Rony por um bom tempo. O Tietê, cara, eu gosto desse tipo de jogador também. Eu gosto desse tipo de jogador, eu acho que o Palmeiras ele pode contratar jogadores baratos, assim. O Merentiel, cara, o Merentiel foi um cara que deu muito pro Palmeiras, assim, ele custou R$30 e fez gols decisivos no Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas, claro, o Palmeiras precisa aumentar o volume, né? Então, Sim. se você vai comprar se você precisa contratar um volante para substituir o Danilo, você não compra só o Richard Rios. Você compra os dois, 3 Richard Rios, 2 no começo do ano e um no meio, caso não tenha dado certo, e depois vai se livrando de outros e vai girando o elenco, sabe? Contanto que isso seja mais barato do que comprar um jogador caro. Mas meu ponto é, precisa rodar, sabe? É muito isso que eu já falei, essa falta de vontade. Então, era uma oportunidade de a gente ver jogadores que querem jogar, que querem mostrar alguma coisa, e não jogadores que já estão lá e nem sabem mais por quê, sabe? Sim. O Breno Lopes, cara, era pra ter... Não tô falando que tem que perseguir o cara pro resto da vida e impedir ele de ser visto, mas ele não tinha mais que jogar com a camisa do Palmeiras depois que ele fez. Ele não tinha mais que jogar com a camisa do Palmeiras. É uma instituição séria, não permite um negócio desse. É patético. É E foi o patético. contrário, né? Abraçaram mais ele, cara. Abraçaram Debocharam da ainda, torcida. Isso é cuspir na cara do torcedor, é falar, não, a gente tá fechado com você porque esses torcedores são filho da puta mesmo. E tem torcedor que bate palma pra isso. E o São Paulo enfiaram no nosso cu. Cara, que merda. Que merda. Nossa, E é muito acho que isso, todo dia isso. E acho que o que mais pega é isso que você falou. O Fashion também comentou aqui, né? Que o problema não é a falta de contratação, é o que você disse. O Palmeiras vai melhorar por subtração. Mas aí que tá, cara. Acho que essa, para mim, é a principal coisa que eu tenho com o Abel, cara. Que eu menos gosto nele. Ele piora o time que já não é tão bom. Ele piora. O Palmeiras é pior. Não em termos de jogo de bola, né? Em tática, ele é muito bom. Mas ele piora em qualidade, em nomes. O Palmeiras poderia ser melhor. Com o que o Palmeiras tem em nomes, o Palmeiras poderia escalar nomes melhores. E não escala. O Palmeiras não é a melhor versão desse Palmeiras. Então, se você já tirar a possibilidade desses caras entrarem em campo, se você mandar o Rony embora, se você manda. Que nem o Tabata já foi embora, graças a Deus, pelo amor de Deus. Estavam falando de Tabata no Twitter esses dias, nas redes sociais. Ai, não, porque o Tabata fez um golaço contra o catadão do Hamas que não foi pra guerra. Pelo amor de Deus, mano.
Pelo amor de Deus, cara. O Tabata vai jogar bola no Palmeiras. Cara, o Tabata ficou 1 ano no Palmeiras, nunca jogou bola. Vocês querem que... E o Tabata na vida inteira nunca jogou bola. Quem quer o Tabata antes do Palmeiras, cara? Pelo amor de Deus. Então, assim, você tira a possibilidade desses caras entrarem em campo, tá ótimo. É menos chance do Abel escalar. Então, cara, que vai embora Breno Lopes, que vai embora Rony, para que jogue mais Endrick, para que jogue mais Giovani. E aí tá ótimo. Por mim, isso já seria o suficiente. Se contratar nomes melhores, pô, maravilha, estamos no céu. Pelo menos essa é a minha visão. Mago Diva mandou aqui. 2023 e a gente não pode se dar ao luxo de sonhar com uma contratação de peso. Nosso time fudido já tentou o Ronaldinho e hoje em dia não pode tentar um Bruno Henrique. Pois é, acho que dá pra gente só registrar aqui no final dessa live o que mais rolou nesse final de semana, que foi a Libertadores Feminina. Palmeiras perdeu pro Corinthians na final da Libertadores Feminina. E aqui não vai ter esse papinho de parabéns para as palestrinas, não. Vai tomar no cu também. Perdeu a final da Libertadores. Pô, que legal que foi pra final. Pelo menos se é para perder, que perca a final, né? Mas, claro, uma merda, não tem o que falar. Perdeu pro Corinthians. E o pior é que todo mundo já sabia que ia perder, né? Todo mundo, pô, já imaginava, torceu, criou a expectativa de que poderia ganhar. Mas já imaginou, cara, o time do Corinthians é melhor. De fato, o time do Corinthians é melhor. E o Palmeiras foi campeão sub-17. O que também, pô, a gente tava até zoando. Não, agora que a gente ganhou, é uma das coisas mais importantes que tem para se ganhar o Campeonato Brasileiro Sub-17. O São Paulo tomou um cacete do Estevão. O Estevão fez 3 gols em cima do São Paulo. E você vê que esse tipo de jogador do São Paulo é criado desde a base, porque depois que eles tinham tomado um pau do Estevão, foram bater nele para depois o jogo tinha acabado. É o típico mentalidade de Rafinha do São Paulo, que é esse time bosta que quando que perde depois começa a ficar brabinho da porrada. Parabéns aí pro Estevão William, que já deve estar procurando, já começou a mandar recado pro Barcelona, falando que o sonho dele é jogar no Barcelona, que realmente é mais fácil ele jogar no time titular do Barcelona do que no time titular do Palmeiras. Tá? Exatamente. E só deixar registrado aqui a indignação com o moleque do São Paulo, que ele fez não existe. E eu acho muito grotesco quem normaliza esse tipo de violência na base. Beleza, no profissional teve aquele lance lá no End, que o cara do Corinthians chegou, o Maicon, se eu não me engano, chegou dando uma voadora na coxa. Beleza, profissional é outra coisa. Agora, na base... Se ele quebrar o pescoço também, que se foda, os dois. Assim, bater o jogador do Palmeiras, eu sou contra. Não, bizarro. E, cara, não tinha que ter tido jogo depois daquilo. É inacreditável. O cara chegou nas 2 pernas do Estevão. Pode acabar com a carreira do moleque, cara. O moleque tem 16, 17 anos. Não existe isso. Ele realmente tinha que tomar um gancho pesado, assim, pra aprender, cara. Disciplinar ele e falar assim, meu, você vai ficar aí uns meses sem jogar bola, que não existe o que você fez. O jogo já não tava valendo mais nada. O Palmeiras já tinha ganhado a partida, enfim. Então, assim, fica aí essa indignação com o que o moleque da base fez. Aí estão falando aqui o que aconteceu, eu não vi. Vou até tentar botar aqui o lance para ver se eu acho fácil aqui no Twitter. Aqui, eu achei. Mostra uma instituição em falência, né? Que é a do goleiro reserva. Exato. Pô, chega bicando o cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. É o último jogo do campeonato. O goleiro reserva serve para isso, cara. O último goleiro que fez isso no Palmeiras era o Jailson, cara. Tinha que ensinar os outros a fazerem isso. Vamos lá, vamos colocar aqui. Que é um cara mais velho, né? Velha escola. Essa molecada nova não sabe pra quem serve um goleiro reserva. Mas, ó, o jogo já tava 3-0 e isso foi aos 51 do segundo tempo e com 8 de acréscimo. Só tava menos de 2 minutos para acabar o jogo. Olha o que o moleque fez. Fazer 3 gols em 5 minutos para empatar e 4 para virar. Acabou o jogo. Olha isso. Pois é, e é claro que agora o torcedor do Palmeiras está nas nuvens. Pô, né, que isso? Isso não existe. Ele foi na maldade, velho. As redes sociais já tá saiu. Olha isso. Ele foi na sacanagem. Ele foi na sacanagem. Só não pode. É claro, e a euforia toda é válida. Olha isso, velho. O Estevão acabou com uma final de campeonato. Ele tentou chutar o Estevão depois. Cara, que isso? Não existe. Tem muito pro fracasso dessa criança aí, porque esse moleque aí fique muito triste por não ter conseguido ser profissional. Eventualmente vire aí uma profissão que ele odeie. Esse é o que eu desejo para essa criança aí. Que Deus a abençoe muito. Mas é isso, então. Fica esse registro. Hoje tem protesto. E aí amanhã a gente repercute o que de bom aconteceu no protesto e outras possíveis notícias que forem rolando aí ao longo do dia. Assistam a live pós-jogo de ontem que tá engraçada. Tem aqui na Twitch, tem no YouTube. E essa live também vai ser salva no YouTube a partir de agora. E hoje é o último dia que a gente precisava para completar, para registrar o nosso canal como afiliado da Twitch.
Então, amanhã, provavelmente, a gente já vai estar habilitado para receber sub, essas coisas assim, mas a gente anuncia assim que tiver essa novidade. É isso, Zeca, valeu demais. Tem alguma consideração final ou já bora? Hoje eu acordei meu amigo Santista, a gente percebi, a gente tava no grupo, né, do WhatsApp, percebi que ele não tinha mandado mensagem ainda, e aí eu falei assim, meu amigo, acorde, já são 8. Aí ele falou, quê? Mais um gol do Internacional? Só para não deixar aqui registrado esse efeito. Um ato histórico, né, que aconteceu ontem. Um ato histórico. Coisa linda, futebol brasileiro. Exatamente. A gente pode sorrir também. Bom, é isso então. E vale registrar, né? Nossos rivais estão numa situação ruim. Corinthians 3 pontos da zona, Santos com 30 pontos no campeonato. O Vasco tá jogando bem, apesar de ter perdido. O Vasco segurou o Flamengo na maior parte do jogo. Então, assim, vamos ter aí momentos emocionantes na parte de baixo da tabela. Valeu, Posso Zeca. usar sonhar? Dá para usar sonhar? Vamos sonhar. Dá para usar sonhar. Dá para usar sonhar. Eu comecei a usar esse sonho, cara. Eu comecei a usar esse sonho. Mas é isso. Valeu, Zeca. Tamo junto. Até amanhã. Até E amanhã. é isso. Tchau, tchau.